Você vive dando desculpas para o seu pecado? Ou você reconhece, confessa e pede perdão? O que a Bíblia diz sobre o perdão? Parte 24. É muito fácil quando a gente peca, quando a gente erra, a gente apresentar justificativas para o nosso pecado, para o nosso erro. Apresentar desculpas para o nosso erro. Como se o erro e o pecado não fossem tão graves assim. Eu tenho uma justificativa, eu pequei por causa disso, eu fiz isso porque aconteceu outra coisa, a situação me forçou. E a gente apresenta desculpas e não reconhece que a gente está errado. E se a gente não reconhece que a gente está errado, como é que a gente vai pedir perdão? Na Bíblia tem dois personagens que ilustram um pouco isso. Tem o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, ele costumava apresentar a justificativa para os seus pecados. Ele pecou duas vezes, no livro de 1 Samuel, de forma mais assim, específica. Ele foi repreendido, mas em vez de se arrepender, ele apresentava desculpas. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, eles deveriam lutar numa guerra, e destruir tudo, e não pegar animal nenhum, pegar nada que era daquele povo que ia ser destruído. Só que aí o que acontece? O Saul e o seu exército, eles pegam as melhores ovelhas, os melhores animais, tomam para si, desobedecendo a ordem de Deus. Quando o profeta Samuel chega para repreender Saul, em vez de Saul falar assim, não, eu realmente eu pequei, eu quis pegar isso, eu não quis obedecer a Deus, porque eu quis isso aqui para mim, porque eu cobicei, porque eu fiz mal. Não, ele bota a culpa nos soldados dele, falando que os soldados deles foram as pessoas que pegaram os animais, e depois ele fala ainda que aqueles animais iriam ser sacrificados ao Senhor. Então, em vez de reconhecer o pecado, pedir perdão, ele coloca a culpa nos outros e ainda dá uma justificativa, até espiritual, para tentar justificar aquele erro. Depois, ele reconhece o pecado. Depois de muita insistência, ele fala, pequei, eu violei a ordem do Senhor, eu tive medo dos soldados e os atendi. E ele pede perdão, do Samuel, no caso. Mas um exemplo totalmente diferente é o exemplo de Davi. O rei Davi, ele cometeu um pecado muito pior que Saul. Questão de gravidade, assim, de consequências, Ele desobedece ao Senhor da mesma forma, então nisso está igual, mas ele comete um assassinato e ele comete o adultério, tudo junto. Ele tenta encobrir o adultério dele com o assassinato, porque a mulher com quem ele adulterou engravidou, então ia ser descoberto. Para encobrir, ele matou o marido daquela mulher com quem ele cometeu adultério. Só que quando o profeta Natan chega para ele e repreende ele, esse outro profeta, não o profeta Samuel, o profeta Natan, quando o profeta Natan, quando Deus mostra para ele o pecado de Davi, ele vai lá repreender, Davi fala na hora, eu pequei contra o Senhor. Simples assim. Ele não apresenta desculpas, ele não fala, mas a mulher era tão bonita, mas eu estava aqui sozinho, eu fui tentado, caí, eu sou fraco. Não, ele não oferece nenhuma justificativa para o seu pecado, ele não apresenta desculpas. Ele reconhece o seu pecado, reconhece que pecou contra o Senhor. E aí está o caminho para o perdão de Davi. Logo depois que ele fala que pecou contra o Senhor, Natan fala, o Senhor perdoou o seu pecado. Diferente de Saul, porque Deus não perdoou o pecado de Saul e ele perdeu o trono por causa disso. Mas Davi, Deus perdoou o pecado dele e manteve ele no trono. E estendeu o perdão para ele, ele foi restaurado. Saul não, ele foi de mal a pior até acabar sendo morto. Mas Davi não, através desse arrependimento ele é restaurado e continua indo por longos anos servindo ao Senhor. Então, gente, é muito fácil quando a gente peca, a gente ficar apresentando justificativas, isso é muito comum. Por exemplo, você mente, aí em vez de falar não, aí quando você é descoberto nessa mentira, em vez de você falar, me perdoa, eu pequei, eu errei, eu menti, não devia ter feito isso, eu sou um mentiroso, me perdoa, por favor. É muito mais fácil, porque isso envergonha, isso humilha. Mas o pecado faz isso mesmo, É necessário que haja essa humilhação para pedir perdão. Reconhecer o pecado é algo ruim, algo sujo, não é algo tranquilo de se lidar. Mas em vez disso, às vezes a gente prefere falar o quê? Me desculpa, eu tive medo, eu fiquei sem jeito, eu não sabia o que falar e eu acabei mentindo. Como se fosse um coitado vítima das circunstâncias. Em vez de reconhecer a própria culpa e pedir o perdão e ser perdoado e restaurado, não. A gente se esconde atrás das situações, coloca a culpa nas situações, coloca a culpa nos outros
e não assume a culpa que a gente tem quando a gente peca. Ah, eu olhei pornografia na internet, ou eu cobicei a mulher do outro, aí a gente fica botando desculpa, né? Ah, mas eu tô tão carente, é tão difícil, eu sou tão fraco, a tentação é tão forte. Em vez de reconhecer, não, eu cobiço, eu cobicei, eu sou pecador, sou imoral, eu preciso do perdão de Deus e perdão das pessoas a quem eu ofendi. Quando a gente briga com alguém, né, com a esposa, com os filhos, com um amigo, algum colega de trabalho, aí a gente coloca a culpa no outro, né? Não, eu pequei, eu me irei, eu fiquei irritado, fiquei nervoso, por quê? Porque o outro fez isso comigo, o outro falou aquilo que eu não gostei, ou eu estou com dor de cabeça, ou eu estou com fome, e coloca a culpa nas circunstâncias e nas pessoas, e não assume a culpa que tem. E às vezes você até coloca um nome mais tranquilo, né? Ah, eu estou meio nervoso, eu estou meio estressado, me desculpa pelo estresse, me desculpa pelo nervosismo, em vez de falar o quê? Me perdoe porque eu me irei, porque eu sou irado, porque eu sou um pecador, eu me iro quando eu não devia me irar, né? Eu me iro de forma injusta. Então assim, a gente é muito especialista em minimizar a situação, tentar acalmar e sair bem. Quando a gente peca, a gente não deve sair bem, a gente deve sair pedindo perdão, humilhado. Me perdoa porque eu pequei, o pecado é real e é grave. Então, a primeira coisa para a gente pedir perdão, né? O que a Bíblia diz sobre o perdão? A gente deve reconhecer o nosso pecado, com todas as letras, não tentar minimizar, não apresentar desculpas, não botar a culpa em alguém, reconhecer, eu pequei, por quê? Porque eu sou um pecador e não tenho desculpas para o meu pecado. Pode tudo acontecer de ruim ao meu redor, eu não tenho desculpa para o meu pecado. Eu peco se eu quiser. Se eu não quiser pecar, mesmo que tudo esteja dando errado, eu não peco, com a graça de Deus, é claro. Mas se a gente peca, a culpa é só nossa, não é de ninguém, não é da circunstância. Então, assim a gente vai ter um perdão que vai restaurar a gente, restaurar os relacionamentos. E o perdão verdadeiro passa necessariamente por isso. Então, comece a praticar isso. Para de se esconder atrás das suas desculpas e comece a pedir perdão. Reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado e pedir e alcançar o perdão verdadeiro. Que Deus te abençoe. Até a próxima.